Só galera, essa questãozinha aqui legal envolvendo probabilidade e primeira lei de Mendel. Por que primeira lei de Mendel? Porque nós estamos analisando apenas uma única característica. Então vamos lá. Um homem albino casa-se com uma mulher normal. A primeira coisa que você tem que saber, albinismo é uma característica autossômica. Vocês lembram que nós temos dois tipos de cromossomos. Cromossomos autossômicos, que são aqueles que não definem o sexo do indivíduo, e os cromossomos sexuais, que são o X e o Y. Então, dos 46 cromossomos que uma pessoa normal possui, 44 são autossômicos e 2 são sexuais. O albinismo é uma característica autossômica recessiva. Isso significa dizer o quê? Que se uma pessoa tem o alelo azão, a pessoa tem pigmentação normal da pele. Se uma pessoa, tanto faz ser azão ou azão-azinho, já que ele é o alelo dominante. Lembre-se que o alelo dominante se manifesta em homozigose ou em heterozigose. Se o indivíduo for azinho, ele vai ser albino. Professor, o que é um indivíduo albino? É aquele que não produz a melanina na pele. Por isso que ele fica também mais sujeito a câncer de pele, mais exposto, porque a melanina ela é um filtro solar. Então vamos analisar aqui. Você sempre, pessoal, quando forem fazer questão de genética, sempre pegue os dados e vá colocando ali na folha, tá bom? Então o homem é albino. Se ele é albino, ele é azinho. Isso aqui é o genótipo do homem. Ele se casa com uma mulher que é normal. Então, se a mulher é normal, ela tem no mínimo um azão. Confere comigo? Agora vejam. Porém, ela é filha de mãe albina. Então, se a mãe dela é albina, a mãe é azinho. Lembre-se também que cada gene, nós temos duas cópias desse gene no nosso material genético, porque os nossos cromossomos estão aos pares. Uma das cópias vem do pai e outra cópia vem da mãe. Então, essa mulher aqui, ela recebeu um alelo recessivo de quem, professor? Recebeu o alelo recessivo da mãe. A mãe deu um alelo recessivo para ela. Então, ela é heterozigótica. Agora é só fazer aqui os cruzamentos. Vamos lá, vamos cruzar aqui. Vai dar o quê? Azão, azinho. Aqui, ó. Azão, azinho. Azinho. Aqui, azão, azinho. E aqui, azinho. Ok, o que ele quer saber? A probabilidade de ter uma filha albina. Pessoal, entendam. Nesse caso, ele quer saber do sexo? Sim. Veja que ele disse filha, né? Então, se é filha, qual é a probabilidade de ser filha? É de 1/2. Professor, eu não sei quando é que eu vou multiplicar por 1/2. Você vai multiplicar por 1/2 quando disser filha, uma menina, um menino. Aí você multiplica. Ou então, quando falar uma mulher ou um homem, aí você multiplica. Quando é que você não vai multiplicar por 1/2? Quando for uma criança, porque a criança não está ali especificando o sexo. Quando for filho, você, a não ser que ele diga um filho homem, mas se disser só filho, você não multiplica. Criança, nem filho e nem descendente. Você não multiplica por 1/2. Agora, se for uma filha, um homem, uma menina, um menino, uma mulher, um menino, uma menina, uma mulher, aí você multiplica por 1/2. Então, qual é a probabilidade de ser albino? De 4 combinações possíveis, eu tenho quanto? Tenho 2. Então, aqui eu vou ter 1/2, né? 2/4 ou 1/2 de ser albina. E ela quer albina e mulher. Então, eu vou usar a regrinha do I. Então, 1/2 vezes de ser filha é o quê? De ser mulher é o quê, pessoal? 1/2. Então, vai dar 1/4. Então, a chance desse casal ter uma filha albina é de 1/4. Legal, pessoal? Show? Tira o print aí que a gente vai passar para um outro exemplo. Galera, agora nós estamos falando aqui de genes letais que correspondem a uma exceção da primeira lei de Mendel. Você se lembra que na primeira lei de Mendel, toda vez que eu cruzo um heterozigoto, azão-azinho com azão-azinho, você vai ter a proporção fenotípica de 3 dominantes para
um recessivo. Confere comigo, por exemplo, em albinos, né? Se eu cruzar isso aqui, azão, azinho, com azão, azinho, eu vou ter aqui azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então eu vou ter aqui, ó, 3 que são indivíduos que têm a pigmentação normal para um que é albino. Então, na primeira lei de Mendel, quando eu cruzo indivíduos heterozigóticos, a proporção fenotípica vai dar 3 para 1. Aqui eu estou falando, nesse caso aqui, pessoal, de genes letais. E genes letais, eu não vou encontrar essa proporção, vou te mostrar o porquê. Acompanha comigo. Em ratos, o alelo dominante azão, em homozigose, promove a letalidade do embrião. O embrião não chega nem a nascer. Então você não vai contar essa probabilidade do embrião no final, entendeu? Você não vai somar esse embrião, porque ele não chega a nascer, ok? Qual o percentual de ratos marrons a partir do cruzamento de ratos heterozigóticos? Olha só, se tiver o alelo azão é amarelo e se tiver azinho, azinho, ele é marrom. Então vamos cruzar aqui os heterozigóticos, ó. Azão, azinho com azão, azinho. Esses ratos aqui tem que cor, pessoal? Eles são amarelos. Confere? Então vamos lá. Aqui azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então a proporção de ratos marrons era para dar 1/4. Aqui marrom 1/4. Mas não vai ser 1/4. Por quê? Porque esse alelo azão em homozigose, pessoal, ele é letal. Aqui, ó, ele vai matar esse embrião. Ele não vai se desenvolver, ele não vai nascer formado esse indivíduo. Então, qual é a probabilidade agora? Ó, eu vou ter aqui 2/3 que vão ser amarelos, para quanto, professor? Para 1/3 marrom. Então, era para ser, pessoal, o quê? Era para ser 1/4 marrom, mas só deu 1/3 porque eu estou falando aqui de um caso de genes letais. Deu para entender? Tira o